Paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Deixa eu ver se está tudo aqui. Glórias a Deus. Conferindo se eu já estou. Já estou. Amém. Muito bem. Então tá. Paz do Senhor para todos. Paz do Senhor para todos os irmãos. Hoje, domingo, dia 24 de maio. Penúltimo domingo, né? Tem ainda o 31? Tem o 31. Isso. Dia 24 de maio. E nós teremos a nossa live da EBD, onde estaremos estudando a lição número 8, com o tema edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso aí, a paz do Senhor para todos. Deixa-me ver aqui. Nós já temos alguém conosco nesta sala. O link é do YouTube ou do Face? Quem é que está conosco? Bem, vamos aqui. Eu vou Você manda o link aí, não? Mandou para ele aí? Mande para... Na verdade, é bom a gente pedir às pessoas... Peça aí, vai lá. Enquanto eu vou... Paz do Senhor Jesus a todos, né? Já quero aproveitar. Mostra a imagem aí. Irmãos, conosco nessa sala. Vai, Adassa. Opa, tá bom demais. Eles vão mais um pouquinho, Adassa. Pronto. Muito bom dia, paz do Senhor a todos. Eu sou Ronaldo Torres e esse aqui pera, esse aqui não é o seu programa. Eu sei. Não, tudo bem, vai lá. Paz do Senhor. Então, é um culto. É um culto, né? Nós estamos aqui na live do pastor Flávio Florentino e hoje, direto do gabinete da Assembleia de Deus, nós vamos estar compartilhando com o pastor Flávio uma das lições maravilhosas, né, da revista da Escola Bíblica Dominical, juntamente com o professor Leonardo Marques. Vamos também aqui. Ele falar agora. Eu vou deixar ele falar. Falar agora, né? Diga, pode falar, diga, olhando para ali, ó. É para mim? Achei que era para cá. Ligou ou não? Não, agora ligou. Fala aí. Oi. Isso, tranquilo. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Bom dia a todos. Prazer para minha pessoa estar aqui novamente na live aqui. Igreja junto com o pastor Ronaldo. Participar com os irmãos e com as pessoas que vão estar compartilhando e assistindo essa live e a nossa lição de 8 a falar conosco fortemente. Aproveita aí e já vai criando aí salas de compartilhamento, né? Tanto no Facebook, automaticamente quando você vai aperta em compartilhar no Face, aparece uma sala que você tem a opção de convidar amigos, né? Para que possam também fazer parte dessa sala. Se você não quiser, mas pelo menos compartilhar para que fique na sua linha do tempo, para que os seus amigos possam ver, automaticamente você vai estar contribuindo para que a obra de Deus, que a palavra de Deus seja propagada, anunciada, porque tenho certeza, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, ela sempre tem um endereço certo, assim como teve para o meu coração, o nosso coração também terá um endereço certo para o teu coração. Então aproveita, compartilha aí o canal do YouTube, né, do pastor Flávio, para que também outras pessoas sejam abençoadas, porque essas mensagens ficam automaticamente gravadas, tá bom? Pastor Flávio, Adassa, por favor, vira aqui a câmerazinha aqui para que o pastor Flávio possa dar início. Senão, pronto, mas aqui tá. Muito bem. Então pronto, meus irmãos, vamos então iniciar a nossa escola, mas eu vou fazer um pedido também. É o seguinte, até o nosso irmão Auxiliar Rubem disse, pastor, interessante mesmo é que os irmãos
faça o compartilhamento direto num grupo. Por exemplo, se você conhece aí um grupo no Facebook que tem muitas pessoas, você pode compartilhar no grupo, vai compartilhando em grupos, né? Em grupos que você conheça, e aí mais pessoas vão poder estar conosco nesta escola bíblica dominical, tá bom? Então, vamos fazer a oração inicial, vamos de fato começar. Eu vou só dar aqui, ver, ainda temos pouca gente, cadê o pessoal? Só não pode dormir demais não. Domingo, 9h36 agora. Vamos compartilhando, vai acordando o pessoal, vai fazendo aumentar essa participação desta nossa live de hoje. Vamos fazer uma oração. Quem precisa de oração, eu e a minha casa. Querido Pai, poderoso Deus de Israel, a Ti seja dada a honra, a Ti seja dada a glória e o louvor para todos sempre. Eu glorifico o Teu nome junto com meus irmãos aqui, irmão Leonardo, irmão Ronaldo, ó Deus, e todo o Teu povo que já está, Senhor, conosco nesta transmissão. Pedindo a Ti também que abençoe as outras transmissões, as outras lives, os outros pastores, evangelistas, homens e mulheres que estão, ó Deus, no propósito de fazer ser conhecido a Tua palavra no coração das pessoas. Deus, desperta o Teu povo, aviva a Tua obra, nos dá a Tua paz. Usa meus irmãos no compartilhamento para que mais vidas sejam alcançadas com o ensino da Tua palavra. E abençoa, Senhor, aqueles que estão nesse tempo difícil, enfrentando lutas. Louvamos pela vitória do irmão Adelson, que está em casa com a sua família. Louvamos porque ninguém da sua casa, Senhor, ó Deus, também foi, ó Deus, acometido desta enfermidade. Peço pela minha tia Adelaide, meu tio Frasquinho, ó Deus, Senhor, ó Pai, eterno Deus, e por também o pastor Ramalho e o pastor Vandevaldo, outros homens e mulheres de Deus, Senhor, pessoas as mais diversas que estão, Senhor, enfrentando essa luta, da vitória, dar a Tua bênção. Fica conosco nessa manhã, venha abençoar, Senhor, ó Deus, a continuidade desta escola bíblica, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente sempre canta pelo menos um hino dos indicados. Eu vou convidar você para louvar a Deus comigo com o hino de número 77. É o hino indicado, é o hino 77, é da harpa cristã. E eu vou convidar você para louvar a Deus com este hino, o hino 77 da harpa cristã. Ok? Se prepara aí para louvar ao Senhor com esse hino. Ele é muito bonito. 277. Eu falei 77? Não, é 277. É um dos hinos indicados. São 3, os hinos 88, que a gente conhece bem. O 277 não é muito conhecido, mas ele é muito bonito. E eu vou aqui cantar com os irmãos o hino de número 277. Achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz, toda mancha lava de teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana da cruz. No pecado foste sempre vencedor, como foi teu bendito Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus.
Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Aleluia! Glória a Jesus! Roupa branca quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Estás pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje na pureza e no poder, fita os olhos na cruz do Senhor. Bela fonte sai que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Aleluia! Que maravilha, meus irmãos, que maravilha. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Aleluia! Seja o Senhor louvado, seja o Senhor exaltado para todos sempre. Glórias ao Senhor. Nós já temos 24 irmãos aí no nosso Face, temos 21 irmãos no YouTube. Pai do Senhor para a irmã Nailê Dias, aí em São Bernardo do Campo, nossa irmã de Iguatu, presbitaria Jassonita Gomes, Rosenilda da Silva, irmã Rosinha, esposa do pastor Everaldo, Everaldo Júnior, lá do Quixelô, Deus abençoe, irmão Joênio. Nossa saudação para os nossos irmãos. Quem mais aqui? Deixa-me ver aqui. Glórias ao Senhor. Está conosco no YouTube. Vamos ver, só uma saudação breve. Já já nós vamos então comentar a nossa lição. Então quem está aqui? A Patrícia, Viviane Costa, presbítero Isaías, irmã Ivone Soares, Marlide Alves. Nossa saudação para todos vocês, né? Kel Santos, Lucínia. Muito bem, Deus abençoe aos nossos irmãos. Meus irmãos, hoje domingo, a nossa programação no domingo, eu estou aqui dando esses toques iniciais, também aguardando que mais pessoas ingressem nessa sala, mas é uma questão de minutinho, a gente vai passar aqui, eu vou fazer a introdução e hoje vou deixar aqui bem à vontade o irmão Leonardo, presbítero da igreja, o irmão Ronaldo, diácono da igreja, são professores de seminário, são professores de teologia, ensinam na escola dominical também, vão estar comentando. E eu vou ficar fazendo pergunta quando vou tentar apertá-los aqui, né? Mas nós vamos usar o tempo normal da nossa lição e eles vão fazer daquela habilidade que o Senhor já concedeu a eles. Mas vamos lá. Hoje, domingo, nós, além dessa programação agora, das 9h30, que é a live da EBD, ao meio-dia, no canal 13, que é o canal na TV aberta, canal TV Verde Vale, programa Palavra Verdadeira. E também pelo canal 137 da Brisanet. Quem tem Brisanet, né? Aí aqui no Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, você pode assistir o programa Palavra Verdadeira com o pastor Flávio pelo canal 137. E também é transmitido simultaneamente no nosso Facebook, no Facebook do nosso irmão Mandeluz. Os irmãos vão compartilhando, tá bom? Agora, hoje à noite, nós teremos uma linda programação, que é o culto do amigo do crente.
Vê se você escuta aí essa chamada. Neste domingo, você está convidado para uma live de amizade. Culto do Amigo. A partir das 6 horas da noite. Pregador Pastor Flávio Florentino. Louvor Grupo Ágape. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Aleluia. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Cada irmão convide um amigo para estar online com a gente. Todos juntos numa mensagem de fé e amizade. Neste domingo, imperdível. Culto do Amigo. Muito bem, tá aí, viu? Essa é a nossa programação de hoje no culto evangelístico da noite. Às 18 horas, na nossa sede, nós teremos o culto do amigo do crente. E aí eu vou estar pregando a palavra de Deus nesse culto, o Grupo Ágape. A cantora Paula Cristina vai estar conosco, a cantora Paula Cristina vai estar louvando a Deus também conosco, e vai ser uma bênção, viu? Eu vou ministrar a palavra, o Senhor já me deu a palavra. Eu vou dar só a dica. Vou dar a dica aqui para você ver se você pega aqui, viu, presbítero e diácono? Eu vou pregar sobre o amigo, usando aquele texto que diz assim, comece por Jerusalém, né? Sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria, não, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pronto. Começa por onde? Pelo amigo. Casa, pelo amigo, né? Pelos domésticos, né? Certo? Pronto, hoje a mensagem. Nós vamos estar pregando às 18 horas no nosso culto. Muito bem, então vamos lá. É feito. Deixe agora só mais um detalhezinho. Só mais um. 29, 21, 50 pessoas. Ainda está pouco. Para ouvir o irmão Leonardo, o irmão Ronaldo. Não, vamos aumentar aí. Aumentou para 51. Olha aí. Glórias a Deus. Meus irmãos, então vamos lá. Vou ler aqui a lição. Lição de número 8, 24 de maio de 2020. Eu vou colocar aqui o tangedor. 2020. O tema, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. A verdade prática, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Legal isso aqui, olha. Edificado por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 2, versículos do 20 ao 22. E Mateus, do capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Diz assim a palavra de Deus em Efésios 2 e 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, dos versículos 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia.
e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Glórias a Deus. Meus irmãos, a lição de hoje fala sobre esse edifício espiritual que é a igreja, que somos nós, edificados casa espiritual, templos de Deus, e diz que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O objetivo geral dessa lição é ensinar que Cristo é a base, né? Para a gente não confundir com aquela doutrina romanista que diz que o apóstolo Pedro, o primeiro papa, é o fundamento da igreja. Não há a menor condição de nenhum ser humano nascido de homem e de mulher, nenhum ser humano ser o fundamento da igreja, ser a base, ser a pedra angular da igreja. Não. Por quê? Porque todos os homens pecaram. Todos pecaram. E destituídos ficaram da glória de Deus. Então Deus não iria edificar a sua igreja tendo como pedra angular, pedra basilar, um homem. Não. A pedra angular, a pedra basilar, onde a igreja está edificada, onde nós somos feito casa espiritual, é Cristo. Cristo é a base da igreja e nós estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Esse é o objetivo geral de nós compreendermos a lição que vai ser discorrida aqui pela instrumentalidade dos nossos irmãos, presbítero Leonardo e diácono Ronaldo. Os objetivos específicos é explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo Testamento Deus habita em nós por meio do Espírito Santo. Ainda é apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas e refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Eu quero só fazer a introdução aqui e já passar a palavra para meus irmãos. Eles vão se revezar um após o outro e podem interagir, né? Aí eu também vou. Mas vamos lá. A introdução diz: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Pronto. A igreja é formada por meio da reconciliação que o Senhor Jesus efetivou na cruz. A gente viu na aula passada que nós estávamos em inimizade contra Deus e Cristo veio nos reconciliar. Deus estava em Cristo reconciliando. Então ele formou a igreja. E o apóstolo compara a igreja como um edifício, uma construção. Ele diz isso no versículo 22, no versículo 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo do Senhor. Então nós somos um edifício. A igreja é um edifício e tornou-se um templo do Senhor. Por isso que é dito que no Velho Testamento ele habitava lá no tabernáculo, mas agora ele habita em nós. Ele habita em nós, na igreja, nos crentes, né? No seu povo. Então essa pedra angular dessa edificação é Cristo e o fundamento é a doutrina dos apóstolos. Assim há um propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Então nós vamos estudar esse aspecto. Mas eu quero só fazer mais um comentário nessa introdução, baseado numa passagem da Bíblia. É só uma introdução e eu já vou passar aí para os meus irmãos, viu? João capítulo 1, Evangelho de João, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 1. Olha só, capítulo 1, versículo 45. Olha o que diz a palavra de Deus, para você entender, para todas as pessoas compreenderem essa questão do fundamento da nossa fé, onde estamos fundados, tá certo? Onde estamos edificados. Olha só, o Senhor começa a obra de ganhar pessoas e levantar pessoas para o seu reino.
E aí, Filipe é alcançado. Aí, versículo 45 diz: e Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas. Pronto, nós encontramos o Messias. Nós achamos o Messias. Quem é o Messias? Aquele de quem Moisés escreveu e de quem os profetas escreveram. Moisés e os profetas. Tá certo? Então, ao dizer isso, Filipe estava dizendo para Natanael que a fé neste homem, nesse Cristo, ela era fundamentada, ela tinha como base o que os profetas, inclusive Moisés, havia escrito. Por isso é que a igreja, nós, os crentes, somos edificados tendo como base o ensinamento dos profetas e o testemunho dos apóstolos. Naturalmente, quando isso aqui aconteceu, o colégio apostólico não estava formado, a igreja estava em processo de criação, eram os primeiros discípulos, não havia a doutrina dos apóstolos, não havia o evangelho escrito, as cartas escritas. Apenas tínhamos como registro o que estava no Velho Testamento, os profetas, os salmos e a Torá, os escritos de Moisés. Então, hoje, uma vez que Jesus já veio, fez a sua obra de redenção, morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu para o Pai, levantou os apóstolos para escrever, agora a nossa fundamentação é o que os profetas ensinaram acerca de Cristo e o que os apóstolos testemunharam a respeito de Cristo. Essa é a nossa fé. E aí eu vou dizer, presta atenção, quero me dirigir aqui à população da minha querida cidade Juazeiro do Norte, onde estou aqui há 16 anos. Aqui é uma cidade conhecida pela crença, por exemplo, no Padre Cícero, na personalidade do Padre Cícero, que foi um pároco, que foi um sacerdote aqui, da cidade, e que alcançou reputação no mundo político, tornando-se prefeito dessa cidade, foi até governador do estado do Ceará. Então, uma pessoa nobre, uma figura histórica importante. É indiscutível a importância do Padre Cícero, mas as pessoas que acreditam no Padre Cícero, que depositam uma convicção de fé, elas têm um problema. Qual é a fundamentação dessa crença? Quem foi que escreveu? Quem foi o profeta? Quem foi o apóstolo que escreveu, que pronunciou a respeito da pessoa, da personalidade do Padre Cícero? Não, os profetas, não, Moisés, Davi, os salmos e os apóstolos escreveram sobre Cristo. A nossa fé está fundamentada porque nós não estamos crendo numa pessoa que não tem uma fundamentação de alguém que já escrevia, que já o anunciava. Quando Filipe foi justificar a sua crença em Jesus, ele disse para Natanael: nós achamos aquele de quem os profetas escreveram, de quem Moisés escreveu. Então, crê em quem quer que seja, que não tenha uma estrutura de revelação, uma estrutura de profecia, uma estrutura em que tenha escritos sobre este, não há fundamentação. Por isso que a nossa crença, meus amados juazeirenses, meus irmãos, meu amigo, é em Jesus, porque Jesus é a
pedra angular, é a pedra basilar, é a pedra da fundamentação da igreja. E o fundamento é aquilo que foi dito pelos profetas que anunciaram esse Cristo que viria, e aquilo que é testemunhado pelos apóstolos sobre esse Cristo que veio, morreu, ressuscitou, foi para o Pai, mas prometeu que um dia voltará para buscar a sua igreja. Então a sua fé deve ser destinada, depositada, focada exclusivamente em Jesus, no Filho de Deus. Ele disse: crede em Deus, crede também em mim. Essa é a palavra do Senhor. Então hoje a nossa lição tem como tema edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós estamos edificados sobre esse fundamento. E agora nós vamos passar aqui para os nossos irmãos que já estão aqui. Obrigado, Adácia. Eu vou passar aqui a oportunidade. Eu fiz a introdução e vocês dois aí. Amém. Eu Vamos. já queria passar pela ordem eclesiástica, né? Presbítero Leonardo já vai ordem hierárquica, né? Ele vai trazer aqui o ponto 1 e nós podemos, se o senhor quiser ficar aqui pertinho de mim aqui, mas depois eu vou. Vai dar certo. Depois eu vou. Não, pode vir. Depois eu vou. Eu ainda estou conduzindo aqui a sala. Eu vou já para aí. Mas ninguém está vendo mais o senhor, não. Eu sei. Tá bom, eu vou já para aí. Nós vamos, irmãos. Fique direitinho, Ronaldo. Fique no seu lugar. Eu vou para aí. Você vai para onde? Daqui a pouco. Sim. Tá bom. Vamos lá. Irmão Leonardo, traz aí comece, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Eu fico aqui só controlando o tempo, mas vocês têm aí 1 hora para ministrar a lição. Pois taca fogo, meu irmão, que o povo está todo mundo aqui. 59 minutos agora, só. Amém. Deus que... Bote o microfone mais pertinho. Senão Meus irmãos... tem que ser assim mesmo. Pode falar com aquela voz de pregador que você prega. Ronaldo tá alegre. Aleluia. Oh, glória. Escute. O ponto 1 é um edifício espiritual. A lição trabalha essa questão sobre os templos e sobre os edifícios onde os judeus e os gentios adoravam a Deus. Há uma reinterpretação do Novo Testamento concernente a isso, e essa transformação agora física, ela passa a ser espiritual, né? Mas antes de ter essa mudança ou essa reinterpretação, é necessário que venhamos a fazer uma observação nos símbolos de religiosidade judaicos, né? Concernente aos templos. O primeiro edifício espiritual para os judeus era o tabernáculo erigido lá no deserto pelo motivo da peregrinação. E o primeiro tópico do primeiro ponto vai trazer isso, o santuário dos judeus, que a princípio era o tabernáculo e depois tornou-se o templo de Salomão, né? Que era símbolo de adoração. Esse templo judaico, a partir do Novo Testamento, ele perde a relevância. Ele não tem mais a relevância pelo fato do que vai vir mais tarde, de que Jesus vai explicar e que os apóstolos vão dizer de fato, que Jesus disse uma palavra assim: virá o tempo em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando ele diz em espírito e em verdade, ele está dizendo, não é preciso estar mais vinculado a um templo, a um edifício para adorar, porque ele está aumentando a intensidade da compreensão humana para que venham a entender que essas pessoas de fato é que seriam a morada de Deus de fato. Porque se Deus estivesse morando em um templo feito por mãos de homens, hoje Deus estaria desabitado. Jesus não estaria morando em um lugar. Por isso há essa transição, e os homens de Deus disseram:
Deus não habita em templo feito por mãos de homens. E aí nós vemos lá no Antigo Testamento, o primeiro ponto vai trabalhar o tabernáculo e depois o templo do Salomão, e que esse templo foi destruído. E agora surge um profeta dizendo, né, uma vez mais virei a terra, abalarei os céus e a terra, e ele diz aquela frase célebre que todo mundo gosta de citar, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Muitos atentam olhar simplesmente para a casa física, mas o Senhor aqui, ele quer chamar, o profeta quer chamar a atenção, não do templo, e sim da glória que está sobre o templo. Essa glória, ela nunca é passageira, apesar de que o próprio Salomão vem dizendo isso, que aquele templo não podia conter a glória de Deus, e daí você começa a ter uma dimensão do que é que habita dentro de você, do tamanho da divindade, do tamanho de Deus, do poderio de Deus habitando dentro de ti. Um templo não poderia comportar a sua glória, mas Deus, ele é tão magnífico que ele decide habitar dentro do homem, e é algo tremendo. Isso é o máximo. Por quê? Porque isso é um retorno lá no Éden, onde Deus habitava, vamos dizer assim, dentro do próprio Adão, que ele sendo imanente, transcendente, não precisava de templo. E Deus quer trazer isso novamente para o Novo Testamento, quando ele resgata o homem perdido em si e devolve o homem essa acessibilidade ao céu, e diz assim: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ele está devolvendo o homem agora, é passagem aberta para a glória de Deus. Deus habita dentro dele, isso é importante da gente frisar. É tanto que a palavra Emanuel, né, Leonardo, são três frasezinhas no hebraico que significa in, man, el. Man, homem, el, Deus, né, e in, dentro do homem, né, dentro do barro. Então, já fazendo alusão que o Emanuel, que é uma palavra, são três frases aqui, que o Deus iria habitar dentro do homem. Que coisa fantástica, né, Leonardo? Maravilhoso. E aí a gente percebe que o templo antigo, ele havia, eu não estou bem lembrado das divisões, mas é interessante e a gente precisa trazer isso para nós também. Todos nós que estamos aqui, você que está assistindo, que é líder, que lidera alguma coisa, na igreja, tem que entender uma coisa: a igreja não é para ser motivo de inimizade ou de separações, como os judeus fizeram, com as suas divisões dentro do próprio templo, lugar dos gentios, lugar das mulheres, todas essas divisões, e lá no final tinha o Santo dos Santos. Primeiro tinha o átrio dos gentios, o átrio das mulheres, os átrios dos gentios, o átrio dos judeus, o átrio do sacerdote, que era o lugar santo, e o lugar do sumo sacerdote, que era o Santo dos Santos. Sabe o que quer dizer? Quando Jesus, ele ressuscita, ele morre e ressuscita, todas essas barreiras são quebradas. Por isso que Jesus disse assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele está falando de um muro de separação que havia sido edificado e separava as pessoas. E o apóstolo Paulo vai esclarecer isso dizendo que não há mais diferença entre judeus, entre gregos, entre gentios e judeus, né? Porque só há uma separação aí, judeus e gentios. Tem israelita e o resto do mundo são gentios. E aí essas barreiras foram caídas por terra quando Jesus ressuscitou. Opa, agora voltou aqui. Você sabia que tem gente nesse momento mandando a paz do Senhor pra gente lá em Bruxelas, na Bélgica? Lhe vendo aí? Isso é exatamente porque as barreiras que separavam... Paz do Senhor, irmã Carminha, Deus te abençoe, obrigado pela audiência. Vai compartilhando aí na Bélgica com todos os brasileiros. Leonardo, por favor. Isso, compartilha aí a paz do Senhor para você e para todos os seus amigos. Isso é motivo de alegria para todos nós, que as barreiras caíram de fato, né? E hoje as pessoas estão aqui e não só podem sentir a presença de Deus no Santo dos Santos, porque o Santo dos Santos está habitando bem dentro do homem.
porque é isso que Deus quer fazer. E o segundo tópico é o santuário cristão, né? Que vai dizer para nós que os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra da fala de Salomão quando este reconheceu que o templo ele não poderia conter a glória de Deus. E aí ele reafirma a instrução de Estevão, né? Através da instrução de Estevão, a Bíblia afirma: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem. Precisava de um novo templo porque era uma nova dimensão, era uma nova dispensação. E Deus, surpreendendo a todos como sempre, ele decide agora. Davi dá um conselho não. Davi diz assim: Senhor, eu tenho casa bela, eu tenho uma casa assim e assim, e o Senhor não habita em nenhuma casa. Mas Deus, para satisfazer, vamos dizer assim, entre aspas, né, a fala de Davi, permite com que Salomão, seu filho, construa o templo. E agora Estevão está retificando, dizendo assim: ei, Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Vem aí uma nova dispensação e Deus vai trabalhar diferente. E uma coisa que precisa ser entendida é que nós, templo e morada do Espírito Santo, nós somos considerados pedras vivas. Sabe por quê? Por que pedras vivas, Ronaldo? Porque as pedras do templo de Salomão, olha isso aqui, viu? Isso aqui é uma revelação específica, assim, mas é algo para ser entendido, bem interessante. Por que que o apóstolo nos chama de pedras vivas? Porque as pedras do Antigo Testamento eram mortas, mas nós somos pedras vivas, porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Você é uma pedra que se movimenta, não é uma pedra de tropeço. Você é canal de bênção para as nações. Lembra que os edifícios, eles têm uma flexibilidade? Você sabia que os prédios eles se movimentam? E sabia que os ferros das construções eles têm uma dilatação? Nós somos pedras vivas, porque nós não estamos estáticos. O Espírito Santo habita dentro de nós e por isso nós produzimos frutos dignos de quem é arrependido e de quem é salvo em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo vai nos chamar de pedras vivas. Só uma observaçãozinha, é por isso que todo judeu, quando ele quer dar algo sólido e permanente de presente para alguém, ele dá uma pedra e não uma rosa que... a gente tem o costume de chegar para uma mulher e dar rosas, né? Rosa no outro dia murcha. E as pedras não, né? É porque o judeu ele trabalha com muito simbolismo. E a pedra simboliza firmeza, né? Solidificação. A solidificação, aquilo que não se altera, vamos dizer assim, né? Que permanece. E aí a gente pula para o terceiro ponto. Obrigado pelo gancho, né? A pedra angular. Nós vemos isso com o decorrer histórico, que todos os templos, todos os edifícios, eles colocavam uma grande pedra embaixo da sapata, né? Pronto. É bem mais pertinho, né? Porque eu tô falando aqui alto. Eu tô achando até que tá alto demais. Pronto. A história da arquitetura vai nos trazer que antigamente se colocava uma pedra por debaixo da sapata, que primeiro de tudo vinha uma pedra, e essa pedra era chamada de pedra angular. Os pastores costumam fazer isso quando compram um terreno e vai construir um templo, que eles chamam de pedra fundamental, não é, pastor Flávio? Todas as vezes que vão comprar um terreno e ali vai iniciar uma construção, faz-se... Glória a Deus, aleluia. Coloca-se a pedra fundamental, né? Que é o que nós vamos fazer. Que ainda não fizemos, né? Isso, que vamos fazer em breve, se Deus quiser. Que o terreno já foi comprado. Isso. E já foi pago. Isso, exatamente. Glória a Jesus. Já possuímos a terra, que foi o processo que aconteceu com Josué, né? Possuiu a terra e agora aí Deus vai levantar Salomões, né? Que é que eu posso dizer assim, para nós construirmos um mega templo, né? Aí vamos colocar pedra. Isso, aí haverá um culto, uma celebração por causa dessa pedra
angular, dessa pedra fundamental. E uma curiosidade que o terceiro ponto traz para nós, que nas escavações do Templo de Salomão encontrou um monólito de 12 metros de comprimento, ou seja, uma enorme pedra. Sabe o que é que isso quer dizer? Que antes de ensinar qualquer coisa, tem que lembrar de algo extremamente importante. Jesus é essa pedra. Essa pedra é que sustenta todas as outras coisas. Se algo não estiver fundamentado ou encaixado em cima dessa pedra angular, não vale de nada. Por isso que Jesus enfatiza, o salmista diz, a pedra que foi rejeitada pelos construtores. As pessoas rejeitaram essa pedra. Lembra que o profeta diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? É essa pregação. Jesus é essa pedra. Quem são os construtores e que rejeitaram a pedra? Exatamente. Quem são os construtores? Os judeus. Exatamente. A nação judaica, que era quem deveria aceitar a pedra principal, que era o Messias a quem eles esperavam, mas eles o mataram, rejeitaram. Eles são os construtores que rejeitaram. Isso. Olha a honra que precisa ser observada, né? O segundo tópico, ele fala, o terceiro tópico, ele fala da pedra, quem é a pedra, que é Cristo, né? Cristo, a pedra está simbolizando Cristo, na verdade, que os judeus rejeitaram. Eles perderam esse privilégio. Isso que Deus chama eles de nação sacerdotal é ser construtor de um grande edifício. E agora o quarto tópico vai trazer para nós Jesus. Essa transferência foi dada a quem? Uma coisa bem interessante, Leonardo, pastor Flávio, é que a pedra angular, ela foi utilizada até nas maiores construções de pontes. Quem mais construiu pontes no mundo foi o Império Romano. E o Império Romano, ele colocava justamente várias areias, né, para construir uma ponte, e aí ele ia colocando as pedras soltas. Mas na última pedra, ele cortava ela de forma angular e colocava essa pedra justamente para encaixar ali no meio das outras pedras. E aí, o que é que nós chamamos, o que é que a gente pode chamar isso? De física, né? Dentro da física, a gente via que o que ia sustentar aquelas outras pedras soltas de um lado e do outro era aquela pedra do meio, que era aquela pedra angular. E toda a força dos dois lados iam concentrar nela. Mas para escolher aquela pedra angular, ela passava por várias coisas. Tipo, ela ia para uma temperatura muito grande de fogo, ela era provada no fogo. E aquela pedra, depois de passar por várias horas no fogo, ela era jogada água nela, para saber se ela era uma pedra aprovada. Se ela trincasse, ela não servia para ser uma pedra angular, para sustentabilidade. E aí, por isso que Jesus é a pedra angular. Aleluia. Porque ele foi provado no fogo. Ai, e não trincou. Aleluia. Eita glória. Eita Jesus. Aleluia. Transferimos aí e sentimos a palavra de Deus. Por isso que ela é viva e eficaz. Jesus, quando ele dá esse exemplo para a gente, a palavra dá esse exemplo aí também, não há uma dúvida de que passaremos pela prova do fogo, pelas águas, mas a certeza é essa: se permanecerdes firme até o fim, recebereis a coroa. E isso é algo certo, né? Que somos provados. E um negócio muito interessante na construção civil é que o cimento, ele não gruda na areia nem na terra. Ele gruda no cimento e na pedra. Nós precisamos estar entrelaçados em Cristo Jesus. O quarto ponto, Cristo... Ainda, desculpa, eu me desculpe não estar me contendo, mas é porque eu estou um pouco animado, né? O Samuel vai perceber agora, quando os custos se unem... Olha que coisa interessante, né, dentro da questão da pedra. O pastor Flávio estava fazendo a introdução e eu me lembrei de algo, justamente,
algumas religiões, principalmente a religião romana, coloca justamente Pedro como a pedra principal, a pedra angular, né? Mas nós podemos ver que Jesus, ele fez um trocadilho de palavra, né? Ele fez justamente um trocadilho de palavra com Pedro, né? Quando ele chega para Pedro, tu és Petrus. Petrus no original significa pequenos blocos rochosos, fragmentos de rocha, pedras quebradas, né? E aí ele diz sob esta Petra. Petra, substantivo feminino, tá? Que ele está falando com ele mesmo. Petrus é pequenos blocos, substantivo masculino. E aí ele está falando com ele mesmo, trocadilho, sobre esta Petra, rocha forte que passou pelo fogo, irremovível, seria a coluna de sustentação de toda a igreja da terra. Exatamente. E aí a gente entende algo nas escrituras, né, que Deus quer sempre falar conosco e deixar ensinamentos. E a pedra, ela é de fundamental importância. E aí os apóstolos, eles vão ressignificar a fala de Jesus para os gentios, porque Jesus, ele promove a fala de imediato para os judeus, que são os consultores que rejeitaram. E agora os apóstolos, eles vão fazer assim: olha, vocês que não estão rejeitando, eu quero explicar para vocês a necessidade de reconhecer o que é a pedra e como a pedra é importante, simbolizando Cristo. Quarto subponto, diz assim: a identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina. Salmo 118, verso 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal, portanto, a pedra angular deste Novo Testamento, deste novo santuário, melhor dizendo, é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. O que precisa ser entendido é isso, que há uma transição, assim como na revista aqui há uma transição do primeiro ponto para o segundo. O Antigo Testamento há uma transição no conhecimento. Deus está trabalhando na mente das pessoas e mostrando: olha, não tem aquela pedra que era tanto falada, que vocês colocaram lá no templo de Salomão, colocaram lá embaixo no segundo templo que foi construído e fizeram a reforma na época de Herodes. Eu quero dizer para vocês que assim como era necessário essa pedra, eu sou necessário à vida de vocês. Amém? Segundo tópico, segundo ponto. Segundo ponto, sem mais, para não perder. Obrigado, querido. Está muito animado e ele está meu irmão, aqui. Parece que ele está no Santo dos Santos, é? É isso aí mesmo. Glória a Deus. Meus irmãos, no segundo ponto, nós vamos ver o fundamento, né, que os apóstolos e profetas, né, mencionaram. Qual era o conceito dos apóstolos, tá? O que é que eles acreditavam, o que é que eles pregavam, tá? O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro, tá? E aí eu quero já na minha palavra aqui abrir um parêntese, né? Sem querer, sem demagogia, sem querer ofender a nenhuma religião, a gente vê que os apóstolos que foram escolhidos naquela época foram pessoas que realmente testemunharam, né, da vida de Cristo, do sofrimento de Cristo. E o último a ser escolhido foi o apóstolo Paulo, tá? O último foi o apóstolo Paulo, que o próprio Jesus se encontra com ele no caminho de Damasco, tá? E a Bíblia diz que algumas pessoas dizem: mas como pode, Deus? Esse homem era o perseguidor da igreja. E Jesus disse: esse homem é um vaso muito valioso para mim. Ele vai sofrer pelo meu nome. E aí nós podemos ver que todos os apóstolos, com exceção de João, foram escorraçados, foram humilhados, morreram
através do martírio, né? E aí, hoje nós podemos ver tantas pessoas se denominando apóstolos. É bem verdade que a palavra significa enviado, mas essa nomenclatura apóstolo aqui, apóstolo, é chamada para sofrimento. As pessoas querem ter o título de apóstolo, mas não querem beber o cálice que os apóstolos beberam. Isso é uma incoerência. Não, mas muito pelo contrário, quer estar em lugares pomposos, ostentando. Eu até já soube aqui de pessoas que estão cobrando 10 mil reais para ministrar. Misericórdia. Pode falar, Leonardo. Fale mais perto. E algo que precisa ser enfatizado é a questão de como era consagrado ou separado os apóstolos. Só podia ser apóstolo quem tivesse andado com Cristo. Sim. Ou um dos apóstolos tivesse imposto as mãos sobre aquele para ele ser escolhido. Mas depois, lá em Efésios, a gente vê que apóstolo não é título, e sim dom. E as pessoas têm apóstolo hoje como título e não como dom. Muito bem. Precisa ser observado isso, que ser apóstolo não é um título, e sim um dom. E as pessoas carregam isso como título e não como dom. E aí está contraditório a palavra, né? Que ele desceu às regiões mais baixas da terra e subindo ao céu, deu uns para... São 5 dons. Uns para pastores, profetas, apóstolos, doutores, mestres, são dons e não títulos. Pois é, então a gente já frisou aqui que eles realmente foram testemunhas oculares, né, do próprio Jesus. Então... Glória a Deus. Aqui a participação do pastor Marcos Brasil. Isso. Ele está dizendo aqui no comentário que na teologia da prosperidade ensina-se que o apóstolo, diferente dos verdadeiros, tem que ser rico, tem que ser sadio e não passar por provas. Tem que estar acima dos mortais. Né? Totalmente contradizendo o que acontecia na época de Jesus. Vocês prestam... Mais perto. Isso. Lembre que para escolher o substituto de Estevão, foi de Estevão? Olhando lá. Foi de Estevão? O Matias? Teve que haver... Ronaldo hoje está animado. Teve que haver um conclave, né? Teve que haver uma reunião. E olha só o chamado do apóstolo. O apóstolo não precisaria de ninguém colocar a mão sobre ele. E por que colocam a mão sobre ele? Porque Deus não quebra regras. Deus diz, vai lá e impõe a mão sobre ele. Amém. Porque todos os apóstolos só poderiam ser chamados de apóstolos se o próprio Senhor o chamasse e o separasse, e depois disso Jesus delegou autoridade aos apóstolos para escolher substitutos. Por isso que há esse chamado de Ananias para ir impor as mãos sobre ele. Aí agora esses apóstolos aí modernos, né? Aí estão agora ungindo o rei. Eu já vi sendo assim, ungindo a unção do rei, a unção da farinha. Já viu isso aí, não? Já sim. A unção da farinha. Porque é falso mesmo. Aí escute só um. Cobrar R$500 por um caroço de feijão, e quando esse feijão nascer, a árvore pode nascer com o seu nome. Que coisa interessante. E aí se repete sempre, né? A história está sempre se repetindo. Jesus disse, o povo perece porque lhe falta conhecimento. Aí eu estava participando de uma live essa semana e o rapaz disse assim, olha, essa pandemia serviu muito para desmascarar esses homens que comercializam a fé. Cadê? Por que é que eles não profetizaram? Por que é que eles não disseram que as pessoas não iam morrer? Por que é que eles não impediram as pessoas que estão morrendo de morrerem? Cadê esses homens? Então a máscara de muitos desses homens caíram e o negócio ficará muito difícil para eles depois da pandemia. Porque Jesus trouxe isso para trabalhar muitas coisas, né? Isso veio, se é que podemos dizer isso aqui, né? Foi um mal necessário. Isso é muito pesado, né? Essa fala, porque trabalha outras questões, mas vamos dizer assim, Deus se utiliza das catástrofes como algo pedagógico, para ensinar através de toda essa malignidade que está acontecendo.
Bom, então no segundo subtópico, quando fala sobre a doutrina dos apóstolos, que é a questão doutrinária, é a questão de ensinamento, o que eles ensinavam, né? Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras, né? Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, tá? Assim como não se pode mexer na pedra angular, porque senão a construção toda cai, desmorona, né? Depois de colocada, que é o alicerce. Igualmente, o fundamento da igreja não pode ser violado acerca disso. O Senhor Jesus asseverou, né? As minhas palavras não hão de passar, tá? Eu já vou deixar você fazer as considerações sobre esse ponto, mas o que é que a gente aprende aqui? É que justamente nessa época, e lá em Éfeso hoje é situado justamente na Turquia, né? Fica ali perto na Ásia Menor e a Europa, né? E o que é que estava ocorrendo? Estava surgindo o gnosticismo, né? E o gnosticismo, nós sabemos que a palavra gnósticos é justamente filósofo, né? É o sábio. E o que é o conhecimento? E o que é que o gnosticismo estava pregando na época? Que praticamente uma mitologia, pastor Flávio. E o que é que essa mitologia estava afirmando? Que as pessoas, houve uma rebelião num certo paraíso, Zion, e aí, pastor Flávio, o deus Demiurgo, que é o deus menor, ele lançou as pessoas na terra e essas pessoas ficaram aprisionadas dentro da carne. E aí, o Deus soberano, né, ele não poderia ter feito isso. Então, Deus Demiurgo foi quem lançou as pessoas aqui na terra e elas ficaram aqui aprisionadas. Então, a filosofia, ele pregava, né, a helenização dos gnósticos, dizia que nós tínhamos que nos libertar o espírito da carne. Então tinha que mutilar, castigar a carne, né? Se prostituir. Ou seja, tudo que acontece na terra, na matéria, tudo que o homem faz por meio do corpo, né? Não tem problema para a questão de salvação, porque, afinal de contas, o Deus Demiurgo, para eles, era o Deus do Antigo Testamento, aquele Deus rigoroso, mas o Deus soberano é aquele Deus do Novo Testamento, Jesus, que veio trazendo conhecimento, a libertação pelo conhecimento, não pela questão das obras. Então, eles tinham essas similitudes. Então, para a pessoa poder voltar para o paraíso, para Zion, que isso quem prega é aquele filme Matrix, fala sobre a questão da realidade, que é o mundo, ou então a pessoa viver numa Matrix, que é dentro de uma irrealidade. Então, isso é filosofia budista, da Cabala, da Rosa Cruz, da maçonaria, né? Tudo isso a gente vê essas pessoas pregando, né? Então, o gnosticismo estava naquela época de uma forma veemente pregando isso, e os apóstolos estavam combatendo. Por isso que o apóstolo João vai dizer que aquele que diz que Jesus não veio em carne, seja maldito, seja anátema, né? E ainda que venha um anjo do céu, ou nós mesmos viesse anunciar outro evangelho, além do que já está posto, ele seja amaldiçoado. Anunciar outro evangelho é exatamente mexer no fundamento. Que não se pode mexer no fundamento. Ninguém pode mexer no fundamento. É ele que sustenta toda a estrutura. Opa! Tu está no terceiro ponto? Na verdade, eu já concluiu. Concluí, né? O testemunho dos profetas, né? A palavra grega profeta significa proclamar, né? Ou proferir, né? Falar no lugar de Deus, no caso aqui, a ordem da frase de Efésios. Os apóstolos, né?
apóstolos e profetas indica tratar-se dos profetas da igreja, tá? E não diretamente do Antigo Testamento, né? Então, uma observação disso aí, certo? Porque existe uma seita religiosa que ela quer trazer à tona a praticidade ou a prática dos ensinamentos do Antigo judaicos. Testamento. Isso. E a ordem do versículo aqui não está dizendo que é os profetas do Antigo Testamento, e sim que os apóstolos também eram profetas. Sim, por isso que a palavra era proferir, falar no lugar de Deus. E por isso que está em ordem aqui o Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 20. Deixa eu encontrar aqui. Cadê o versículo? Deixa eu encontrar o versículo aqui. Versículo 6, 4 até o 6. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Certo? Então era uma nova aliança. No versículo 20, no capítulo 2 de Efésios, versículo de número 20, também vai dizer isso, deixa eu ver. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Se você ler esse versículo aqui... Em outras traduções vai ter pedra de esquina. Isso. Se você ler esse versículo de Efésios 2, sem compreender a compreensão para o capítulo 3, então você vai dizer... Você vai voltar para o Antigo Testamento. Guardar o sábado, não vai comer isso, não vai comer aquilo, porque ele vai entender que não foi o profeta. E o próprio apóstolo Paulo está dizendo que é para seguir os ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. Então os versículos, a palavra do versículo estaria em ordem contraditória. Então, na verdade, é os ensinamentos dos apóstolos, que também são profetas, porque têm dom de profecia, o dom de profetizar e não o título de profeta. É verdade. Então pode entrar aí no capítulo 3, vamos sermos mais sucintos, porque daqui a pouco o pastor você Flávio... se animou bastante. Não, né? vamos lá. Vamos lá. O terceiro ponto diz assim: edificados para a morada de Deus. E aí vem todo o alicerce que foi construído no ponto 1 e no ponto 2. O que era historicamente, como era a pedra angular, para que servia, para sustentar todo o edifício. E falou no ponto 2 as qualidades dessa pedra, que é Cristo, que é a pedra principal. E agora, nós que somos os edificadores, que foi outorgado a nós essa liberdade, porque nós fomos enxertados, é até difícil para mim dizer aquela palavrinha, jambuzeiro, né? Tá correto, né? Nós fomos enxertados, porque ele é a videira verdadeira. Se não estivermos nele, até aqui tem o aspecto daquela questão da predestinação. O único eleito na história é Cristo. Nós fomos eleitos em Cristo. O nosso ministério está fundamentado em Cristo. Somos pedras vivas em Cristo, porque estamos fundamentados na pedra angular, na pedra principal. Então, o edifício bem ajustado, a expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Nós precisamos estar bem ajustados, crescendo na graça e no conhecimento. Isso é necessário. Por quê? Porque somos pedras vivas. Então, há uma movimentação em direção a chegarmos à estatura de varão perfeito. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse que somos transformados de glória em glória. Todo dia nós estamos em constante transformação. A Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação. É necessário, sem a qual ninguém verá a Deus. O processo, há dois tipos de santificação, e aqui está dentro desse edifício bem ajustado, porque há a santificação imediata, que é a santificação que houve com o ex-ladrão da cruz, porque Deus não salva ladrão, viu? Deus salva ex-ladrão. Deus não salva maconheiro, Deus salva ex-maconheiro, entendeu? Deus não salva prostituta e assim sucessivamente. Aquele rapaz, ele foi
houve nele uma santificação imediata. Ele foi ajustado de imediato. É o mesmo que acontece quando você evangeliza no hospital e alguém saiu da UTI, o médico já deu a cartada final e que ele vai morrer. E você vai ali. Só que antes de ir para o hospital, ele era um prostituto, ele era um ladrão, um pistoleiro e etc. E você chegou lá e pregou o evangelho e ele se converteu a Cristo Jesus e o Senhor o recolheu. Ele foi santificado de imediato. E tem a santificação progressiva, que é aquela que Deus vai nos ajustando através da sua palavra dia a dia, que é a transformação. Certo? O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa, pois todo crente bem ajustado torna-se o quê? Templo santo do Senhor. Segundo tópico, templo santo do Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que significa o recinto interior, ou seja, o lugar santíssimo, santo dos santos, que é onde Deus habita. Olha só, onde era a exclusividade do sumo sacerdote, Deus reservou para todos os gentios, para todos aqueles que o aceitaram, para todos que deram crédito à sua palavra. E agora... Não. As pessoas não entenderam a importância disso. Fala de novo. Isso é para dar glória, igreja. Isso é para marchar de pé. O povo não entendeu. Lembrei de Yuri agora, né? Lembrei do Yuri agora. Isso é para dar glória, igreja. Fala aí de novo. Olha só. O Senhor, eu disse outro dia, sabe, eu disse aos alunos assim, sabe por que Daniel não viu a história da igreja? Porque a igreja é algo que pertence só a Deus. É a noiva do Cordeiro, ninguém toca nela, por isso ninguém tem o que falar dela. É algo exclusivo na história. Por isso que Daniel vê Israel e vê o anticristo, mas não vê a igreja. Porque a igreja é um caso excepcional na história. E Deus reservou algo maravilhoso. Nós somos agora, estamos habitando no Santo dos Santos e o Santo dos Santos está habitando em nós, porque Deus veio até nós e fez morada em nós e não precisa esperar um ano. Onde você está aí agora, você levanta a mão para o céu e a glória se manifesta, porque é assim a presença dele, adorando ele em qualquer lugar, onde você estiver. O véu do templo já foi rasgado e você está no interior do templo e Deus está no seu interior, porque ele é imanente e transcendente. Aí nós vamos aqui para do Altíssimo. Morada do Altíssimo. Olha só, no Antigo Testamento a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Uma observação aqui que eu quero lembrar aos queridos desigrejados. Essa afirmação pode ser pesada, mas eu vou dizer a você. Por que o Espírito Santo não habita nos desigrejados? Aí alguém vai dizer assim, Leonardo, tu vai dizer isso? Vou. Porque não existe templos, e sim templo. O apóstolo diz assim, vós sois, está no plural. É o ajuntamento da igreja que se torna o templo. Cristo habita na noiva e não nas noivas. Ele não tem várias noivas. Ele tem uma única igreja, a invisível, a indivisível, a imaculada, a santa, a separada. E isso precisa ser observado, porque não existe vários templos. Eu sou um templo, Ronaldo é um templo, o pastor é um templo. Não, nós somos templo. E não somos templos. É por isso que Jesus, nas últimas instruções, ele vai fazer uma oração. Me ajude, pastor Flávio. Como é a oração que Jesus diz? Pai, eu rogo para que eles sejam um. Assim como eu e o Pai somos um. Aí eu volto lá para o Antigo Testamento. Quando se casa com a sua parceira, a sua companheira, vocês se tornam um
em Cristo Jesus. Por isso que a palavra hebraica para a trindade é echad, para se tornar uma triunidade. A mesma coisa é a igreja. Você que está aí tomando a sua ceia separada, eu não estou dizendo agora por causa da quarentena, mas você precisa que o pastor vá até você e celebre a ceia. A igreja se torna templo quando é igreja e não igrejas individualmente, não templos espalhados, e sim um único templo onde o Espírito Santo... Lembra? Havia 2 tabernáculos, Ronaldo? De forma alguma. Havia 2 templos? Não, de forma alguma. Ah, e por que é que Jesus... E houve, assim, 2, na época, quando as tribos estavam divididas, o povo de Samaria queria adorar lá no Monte Gerezi, e... Não houve porque não tinha um templo em Samaria, e sim altares. Só verdade. tinha o templo em Judá. E consagraram sacerdotes Olha e aí. tal. Ai, Jesus. Olha aí. E olha aí, por que é que Jesus diz assim, ó, não Olha fica... lá, olha lá. Ei, por que é que Jesus diz assim, ó, tô com vontade de pregar aqui agora. Por que é que Jesus diz assim, olha, esse templo não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Por quê? Por quê? Porque não pode haver 2 templos. Ele era o templo que estava atuando. Não pode haver 2 templos. Não pode haver vários templos. Aqui eu estou falando espiritualmente dentro da palavra. Então, cuidado com essa rebeldia de estar desigrejado. Rapaz, se você não deu certo numa igreja, vá para outra. Se submete. O problema do ser humano é que ele não gosta de seguir regras. Ele sempre vai querer burlar regras. E para servir a Cristo, tem que se submeter à sua palavra. Ele diz, tudo passa, mas a minha palavra não há de passar. E aí, eu acho que já terminou, foi? Eu já estou mudando aqui a câmera aqui. Não? E escute, ele individualmente... Rapaz, quem comanda aqui sou eu. Eu sei que você está animado demais, mas quem comanda aqui sou eu. Eu já ia passar para o pastor fazer as conclusões. Meus irmãos, eu quero dizer para você aqui no finalzinho do tópico. Não, pois a conclusão sou eu, meu amigo. Você Não, finalzinho do tópico, eu não estou falando. Tá. Viu? Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como o corpo inteiro de crentes. A igreja formada por judeus e por gentios. Lembre de uma coisa. Hoje não tem mais separação, né? Todas aquelas barreiras caíram. Se aquelas barreiras caíram, é porque não há mais divisão entre grego, entre israelita, entre judeu. Cristo nos abraçou e colocou debaixo das suas asas. E hoje estamos habitando no esconderijo do Altíssimo. Lembre de uma coisa, praga alguma chegará à sua tenda, desde que você esteja em Cristo, que nos guarda, que nos protege, que é o nosso escudo, o nosso baluarte. E lembre sempre, não basta só estar em Cristo, precisa estar lavado com sangue. Como assim lavado com sangue? Isso aí é outra coisa. É por isso que essa semana, dentro de uma pequena live que a gente também estava fazendo, eu falei sobre a questão do que Jesus, quando chega, ele dá o exemplo da galinha, né? Ele chega em Jerusalém, começa a olhar para Jerusalém, 9:37, né? Mateus. E aí ele... Pode falar o versículo, se você lembrar. Eu acredito que é 9:37 de Mateus. O Ótimo. pastor está buscando ali. Então ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que apedrejais, né, matais os profetas, né? Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. E aí eu fui ver depois, obviamente, né? Rapaz, uma galinha, quando ela tá com os pintinhos, ela só anda com as asas abertas, e ela era bem mansinha, mas ela fica uma fera. E aí tem aqueles pintinhos que quer fugir assim, de longe dela, ela... Meu Deus. Chamando os vou pintinhos. terminar a nossa história. Aí se os pintinhos não vier, meu amigo, vem terminar. o gavião, ó. Tchum. Eu vou terminar, Aí pega, que o Ronaldo tá muito por alegre. isso que o Salmo 91 diz, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Senhor, Ele é o meu Deus. Aí, ó. Eita, o meu refúgio. Aleluia. Lembrando da galinha que deixa eu pode salvar cair aqui a raios nossa. e trovoadas, Amém. mas não atinge os pentinhos. Amém. Eita, glória. Olha lá. Ele tá mais... É porque ele tava no sangue.
Aleluia. Um pouquinho. Mais um pouquinho, Dácia. Aí, tá. Pronto, meus irmãos. Hoje, irmão Ronaldo, eu não sei se foi porque ele viu o Leonardo, se empolgou. O Ronaldo, irmãos, hoje fez mímica, quis governar aqui a sala, mudou, mandou. Mas tudo isso é porque ele está animado, está animado. Ele está com um programa agora novo na TV evangélica. Ele está direto, irmão, em live. É live de manhã, live de noite, live de tarde. Quando a gente pensa que vai dormir, Ronaldo disse, é uma live bem pequeninazinha, viu, irmão? É só uma livezinha pequena, mas está só nas lives agora. Que Jesus abençoe meu diácono, meu cooperador, meu presbítero Leonardo. Olha, Natanael Oliveira está dizendo aqui, foi bênção, né? Samuel Lima está dizendo, essa dupla de cuxi. Tá faltando ele aí. Não, está assistindo, o presbítero Samuel Lima. Viu? Quem não disse nada até agora foi o presbítero Hermilson. Hermilson, diga aí, faça o comentário, presbítero Hermilson. Nós estamos ao final dessa lição. O Natanael Oliveira é o missionário Everardo, né? O Everardo. Sim, você falou, ele colocou aqui. Tá bom. Meus irmãos, então, obrigado, irmão Leonardo, obrigado, irmão Ronaldo. Nós estamos no final, mas eu quero trazer, antes da oração, os avisos aqui, né? Os avisos finais. Eu queria mostrar uma imagem, mas não deu para me programar, só recebi depois. Mas é assim. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa imagem aqui. Daqui a pouquinho no programa Palavra Verdadeira, essa imagem vai estar disponível, né? Daqui a pouquinho no programa, meio-dia. Daqui a pouco mais de uma hora, essa imagem vai estar disponível, certo? Mas é uma imagem assim, deixa eu ver aqui se o irmão consegue enxergar, não dá para ver não, né? É longe. O Ronaldo vai colocar aí de pertinho. E aí, Ronaldo, bem. Baixa acima um pouquinho, assim. Pronto, aí tá bom. Então tá aí, ó. Campanha do teto da congregação João Cabral. Está aí a nossa congregação. O que acontece? Lá, de fato, com esse período de chuva agora, ficou mais do que claro, mais do que definido, que nós não podemos manter mais aquele teto. E o forro não tem mais condição, aquele forro está na iminência de cair. E nós já recebemos a doação. Muito bem, Ronaldo, tá bom, obrigado. Já recebemos a doação das placas de gesso. Já recebemos a doação das placas de gesso. Nosso irmão Ronaldo, ele congrega ali na congregação, né? Ele conseguiu que um amigo doasse as placas de gesso para o forro. E nós vamos comprar essa semana 4.000 telhas, 4 milheiros, 4.000 telhas. Qual é o preço? 430 cada milheiro, dá R$ 1.720. Quando a gente tirar aquelas telhas, é certo que nós vamos ter que trocar caibros e ripas e tal. Então eu vou me preocupar, vou me comprometer com a questão da madeira. E eu estou precisando, em face de muitas manutenções que estamos fazendo nesse período de isolamento, em que as casas estão fechadas, né? Estamos fazendo em várias congregações, não vou citar aqui, mas a vontade é de citar. Todas elas que estão sendo assistidas com manutenção. Mas eu estou precisando realmente, não fiz campanha para nenhuma obra que nós começamos esse ano, que estamos fazendo manutenção, nada, nenhuma campanha. Agora eu estou precisando que haja uma doação, que haja uma oferta, tá bom? E se alguém quiser nos ajudar com 1 milheiro de telha, com meio milheiro de telha, com valor para esta finalidade, então está aqui, ó. Veja só. Você pode
Tá aí a conta da Igreja Assembleia de Deus. É uma conta da Igreja Assembleia de Deus. E você pode fazer uma oferta na agência 0433 dígito 2. A conta corrente é 58887 dígito 3. E se for feita transferência, você vai precisar do CNPJ 16.933.034.1000 contra 00179, né? Então tá aí, você pode fazer e mandar o comprovante da sua contribuição. Você pode mandar aqui para esse WhatsApp 9713-7522, que é o WhatsApp da igreja. 88 é o DDD 9713-7522. Você pode então mandar o comprovante que fez a doação e nós iremos dar o relatório. Tudo que eu recebo em forma de oferta para determinado trabalho, para uma finalidade, eu tenho como prática, como método de trabalho, dar relatório. Aí, às vezes, a pessoa não quer que se diga o nome, né? Bom, vai dar uma oferta e não quer. Não, pastor, não digo o nome. Eu não digo o nome, mas eu digo assim, um anônimo, né? Deu uma oferta de tantos reais para essa finalidade. Então, estou precisando, de fato, nós estamos precisando de ajuda para que esta obra lá na congregação do João Cabral, que é dirigida pelo nosso irmão pastor Marcos Brasil, sua esposa, irmã Socorro Brasil, meninos, né? O Marcos Filho e o João Gabriel, com todos os irmãos ali da congregação, a congregação da irmã Gislaine, viu, que está sempre nos ajudando aí, ela e Salomão, com as chamadas das nossas lives. Bom, é a congregação ali abençoada, onde a gente realiza nossos batismos. E nós precisamos fazer nesses 10 dias, esperando que volte, o isolamento acabe com essa questão de privar a igreja de se congregar. Né? Então, nesse período, até o dia 31, até o dia 1º, até o governo... Está desligado. Tá, não. Eu desliguei para você. Pastor, Mas eu vou lhe ajudar, Eu desliguei para poder eu falar. Foi, vai. Até o governo americano, Donald Trump, colocou como serviços essenciais a igreja. Porque é o hospital, meu irmão. O povo tão em tempo de ficar doido. Amém. Pronto. Então tá aí, até o Trump. Né? Mas então, meus irmãos, voltando aqui. Esperando que volte, né? Então a casa vai ter que estar em ordem novamente. Então preciso de brevidade, de urgência nessa sua ajuda, nessa sua contribuição, tá bom? Então é isso. Outra coisa mais para eu finalizar, só mais esta comunicação aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar novamente aqui. Presta atenção, viu? Eu vou colocar novamente aqui uma chamada desse culto que vai acontecer hoje às 18 horas. Olha só. Neste domingo, você está convidado para uma live de amizade. Culto do Amigo. A partir das 6 horas da noite. Pregador Pastor Flávio Florentino. Louvor Grupo Ágape. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Cada irmão convide um amigo para estar online com a gente. Todos juntos numa mensagem de fé e amizade. Neste domingo, imperdível. Culto do Amigo. Pois bem, é isso aí. Então hoje nós teremos no culto evangelístico das 18 horas o culto do amigo do crente. Nesse culto eu vou estar pregando a palavra de Deus. O grupo Ágape, sob a liderança do nosso irmão Raoni, vai estar louvando ao Senhor. A cantora Paula Cristina vai estar louvando a Deus. E o irmão Ronaldo vai estar anotando ali, tomando nota no Face e no YouTube. Transmissão pelo Face e pelo YouTube simultâneo. E aí, qual é a meta? Olha aí, irmãos, por favor.
cada crente da igreja, cada irmão, convidar e lutar para que uma pessoa não convertida ainda, uma pessoa desviada, uma pessoa desigrejada, esteja online, esteja conosco nessa sala. E aí, qual é a orientação? Você vai convidar uma pessoa. Eu já convidei três, já tem 3 convidados. Eu espero que os 3 participem do culto. Mas você vai convidar pelo menos uma pessoa, viu, irmão Ronaldo? Você vai convidar, irmão Leonardo. Aí você vai dizer assim: eu quero que você, quando estiver online no culto, você digite no Face ou no YouTube, você digite: eu estou assistindo o culto do amigo a convite de... Aí a pessoa o convidado vai dizer: estou assistindo o culto a convite do pastor Flávio, eu estou assistindo o culto a convite do irmão Ronaldo. Então, quem for participar desse culto e convidar uma pessoa descrente, o culto do amigo do crente, aí você orienta esse seu amigo a digitar ali, identificando que foi convidado por fulano de tal. Entendeu? Assim? Esse culto hoje, logo mais às 18 horas, tá bom? Então é isso aí, final da nossa lição número 8, próximo domingo estaremos de volta. Agora, meio-dia, programa Palavra Verdadeira, na TV Verde Vale, canal 13, ou pela Brisanet, canal 137, ou pelo Face, e às 18 horas o culto. Amanhã é o nosso culto de oração, eu e a irmã Maria, minha esposa, aqui, orando ao Senhor, buscando a face do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós vamos orar. Finalizando, deixa eu apagar isso aqui que eu coloquei, foi a coisa errada. Eu queria tirar, desculpe aí, eu queria tirar a imagem. Pronto, a imagem, e nós vamos para a oração final. Amém? Querido e eterno Deus, nosso Pai Celeste, te damos graça, Senhor, por tua bondade, te damos graça por essa escola bíblica, pela vida do irmão Ronaldo, do irmão Leonardo, dos nossos irmãos que participaram, daqueles que compartilharam, que essa mensagem seja compartilhada ainda muitas vezes mais, muitas pessoas sejam abençoadas. Abençoa o teu povo, abençoa a programação de hoje e abençoa, Senhor, todo o teu povo em todo lugar. Ó Pai, abençoa a nossa nação, nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito. Jesus amado, Senhor, que a bênção de Deus esteja sobre essa nação. Ó Deus eterno, o Senhor livre a nação do mal. Livre a igreja, Senhor, das ciladas malignas, do ódio daqueles que não temem o Senhor. E abençoa o teu povo, livrando dessa doença maldita, ó Deus eterno, e fazendo com que essa fase seja superada, ó Deus, e voltemos muito melhor, proclamando a tua palavra, ó Deus, a todas as pessoas, em todo lugar. Oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre todos vós, todo o povo de Deus, hoje e sempre, todos digam amém. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe. Então, bom almoço, em nome de Jesus. Amém.